Fala galera, beleza com vocês? Turma, hoje nós vamos trabalhar um assunto bem importante para as provas de vestibulares, perfeito? Hoje nós vamos trabalhar um tipo de divisão celular. E a divisão celular que nós vamos trabalhar é a mitose, ok? Antes da gente entrar propriamente dito na divisão celular do tipo mitose, é necessário a gente relembrar um conteúdo, nosso último conteúdo de biologia que nós trabalhamos, perfeito? Que foi o conteúdo de ciclo celular, mais especificamente a intérfase, tá? É importante vocês relembrarem que o ciclo celular ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro momento é a intérfase, tá? É o momento onde não ocorre o processo de divisão celular. E nós temos o segundo momento, que é a mitose. E sim, nesse momento ocorre o processo de divisão celular. Tá? Então, o ciclo celular, a célula, nós podemos encontrá-la nesses dois momentos, no momento de intérfase e no momento de mitose. Aqui na intérfase não ocorre divisão celular e aqui na mitose ocorre divisão celular. Ok? Mas, turma, antes da célula começar a se dividir, ou seja, antes dela entrar na mitose, ela tem que passar por um processo de duplicação de DNA. E esse processo de duplicação de DNA ocorre exatamente aqui na intérfase, beleza? Então, vocês podem observar aqui nessa imagem que eu tenho o período G1, o período S e o período G2. Esses três períodos no qual eu acabei de mostrar a vocês é exatamente a intérfase. Então, a intérfase ela vai ser dividida nesses três períodos. No período G1, no período S, também conhecido como período de síntese, e também no período G2. Então, posteriormente à intérfase, ou seja, posteriormente a essas três fases, aí sim a célula vai entrar em divisão, ou seja, ela vai entrar em mitose, como vocês podem acompanhar aqui pela setinha do mouse. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho outras informações em relação à intérfase. Como eu falei anteriormente, é o período do ciclo celular que a célula não está se dividindo, né? E ela antecede a divisão celular. Muito importante vocês saberem que na intérfase ela é caracterizada por possuir uma alta atividade metabólica, ok? Bom, aqui nós temos as três fases da intérfase novamente, G1, S e G2. Agora nós vamos aprender o que vai acontecer em cada fase. Olha lá, aqui na fase G1 que vocês estão observando, esse é o primeiro momento da intérfase. O período G1 ele é caracterizado por uma alta produção de RNA no núcleo. Além de uma alta produção de RNA, lá no período G1 ocorre a produção de moléculas orgânicas, bem como a produção de ATP. Perfeito? Já no segundo momento, que é o período S, é o período de síntese. Olha, o nome ele já quer te dizer alguma coisa, período de síntese. Algo será sintetizado nesse período, nessa segunda etapa da intérfase. E o que será sintetizado? DNA, ok? Então, nesse período S, ocorre duplicação do material genético, duplicação do DNA. Por quê? Porque posteriormente essa célula ela vai se dividir em duas na mitose. Então ela precisa se preparar para ocorrer essa divisão posteriormente, tá? E por fim, nós temos o período G2, que é marcado pela produção de RNA, assim como ocorreu lá no período G1, ok? Além da produção de moléculas orgânicas e ATP. Ou seja, o período G2 ele é muito semelhante ao período G1. Deu para relembrar, então, essa parte da intérfase? Então, a partir desse momento que a gente relembrou a intérfase, nós podemos avançar no conteúdo. Bom, galera, aqui nós temos a mitose. A mitose é nada mais que uma divisão celular, tá? Onde uma célula-mãe, que vocês estão observando aqui, ela vai se dividir, originando duas células filhas. Então, aqui eu tenho uma célula-mãe,
essa célula-mãe, antes dela entrar em mitose, ela vai passar por uma intérfase, ok? Então, aqui vocês podem observar as cromátides irmãs, aliás, as cromátides, perfeito, aqui no núcleo. Quando ela passa por um processo de intérfase, o que vai ocorrer? A duplicação do material genético. E aí vocês podem observar nesse momento aqui que todas as cromátides agora elas são o quê? Cromátides irmãs. Por quê? Aumentou a quantidade de material genético. Aumentou a quantidade de DNA no núcleo dessa célula. Então, se já ocorreu a duplicação do DNA na intérfase, essa célula-mãe agora ela está preparada para entrar em divisão celular. E o que vai acontecer? Exatamente a mitose. Essa célula-mãe ela vai se dividir em duas células filhas, geneticamente iguais. Por quê? Vocês podem observar a quantidade de material genético aqui na mamãe e vocês podem observar a mesma quantidade de material genético aqui nas duas células filhas. É importante vocês saberem que a mitose ela pode ocorrer tanto em células haploides quanto em células diploides. Aqui nós temos uma célula diploide nesse exemplo. Então uma célula diploide vai entrar em mitose e originar duas células filhas também o quê? Diploides, mesma quantidade de material genético, tá? Elas são geneticamente iguais à célula-mãe. Beleza? Turma, outra informação importante que vocês precisam saber é que a mitose ela pode ser chamada de divisão equacional. Ela pode ser simbolizada por um I maiúsculo. Vamos adiante. Bom, o que a mitose significa? Depende. Se for mitose em indivíduos unicelulares, ela significa reprodução. Aqui vocês podem observar, vão seguindo a setinha do mouse, galera, que vocês podem observar que eu tenho um indivíduo unicelular, nós temos um protozoário, beleza? E esse protozoário, olha, ele vai se dividir em dois, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma reprodução acontecendo nesse ser unicelular. Então, a mitose nos indivíduos unicelulares significa reprodução. A mitose em indivíduos pluricelulares, ela significa crescimento, renovação celular, regeneração e cicatrização. Então, vocês podem perceber ao longo desse slide que a mitose ela é bastante importante para os seres pluricelulares e unicelulares. Beleza? Vamos adiante, galera. A mitose ela vai ser dividida em 4 fases. A primeira fase ela é conhecida como prófase, a segunda, metáfase, terceira, anáfase e quarta, telófase. Então, essas são as 4 fases da mitose. Nós vamos agora aprender o que vai acontecer em cada fase da mitose. Beleza? Vamos adiante.